Vamos lá, pessoal. Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai gravar aí a aula 6. E essa aula 6 é a primeira aula do assunto números complexos, né? Esse assunto está dividido aí em várias aulas, então nas próximas aulas nós vamos estar conversando aí, né, sobre outros temas relativos aos números complexos. E nessa primeira aula eu queria falar um pouquinho, então, com vocês aí sobre principalmente a unidade imaginária, né, essa ideia dos matemáticos aí que permitiu a gente ampliar o conjunto de números para esse conjunto de números complexos, né? Então vamos começar, tá? Eu separei aqui, essa aula está bem curtinha, tá? Eu separei só um assunto bem simples aí para a gente começar. Então, um questionamento, né, que a gente costuma ter até esse momento, né, do nosso estudo de matemática aí, é esse, né? Então, quantas vezes, ao calcularmos o delta, né, o b ao quadrado menos 4ac, na resolução de uma equação de segundo grau, nos deparamos com um valor negativo no delta, né? Então, o que a gente fazia? O que acontecia? Então, nesse caso, sempre dizemos ser impossível a raiz no universo considerado, no universo dos reais, né? Isso daí é bastante comum, então, em exercícios. A gente está fazendo um exercício lá e, na hora de resolver a equação do segundo grau, chegar num delta negativo, e aí a gente dizia que não existia, né? Falava, a raiz simplesmente não existe. Mas ela não existia nesse conjunto dos números reais, que é um conjunto que até hoje foi utilizado aí, né? Conseguimos fazer muita coisa usando esse conjunto dos reais, mas o problema que ainda existia, né, para ser resolvido aí, era exatamente esse, o problema da raiz negativa, pessoal. Então, esse estudo que nós vamos fazer agora, né, nesse momento da matéria, é para a gente poder continuar essas resoluções aí de equações de raiz negativa, entre outras aplicações, né? Lógico que nós vamos encontrar depois muitas outras aplicações aí para os números complexos, né? Então, um conjunto novo de números, mas nós vamos partir dessa situação, né? Dessa necessidade que os matemáticos tinham aí de fazer a representação, né, de uma raiz negativa, de continuar resolvendo exercícios que envolviam raiz negativa. Então, esse é o primeiro problema, né, que levou os matemáticos a criarem, né, os números que ainda não existiam aí e que podem resolver esse problema, né? A gente chama de números imaginários. Então, o que nós vamos fazer aí de começo, né? A ideia é pensar, deixa eu ver aqui o próximo slide. Então já vamos voltar aqui, vamos pensar o seguinte, gente. Imagine uma situação assim, eu tenho lá por exemplo, um x ao quadrado mais 25 igual a zero, por exemplo. Isso é uma equação do segundo grau bastante simples, né? Deixa eu melhorar esse zero que ficou esquisito aqui. Equação do segundo grau aí incompleta, bem simples. Imagina que eu queira resolver esse exercício, né? Então, a gente começava passando o 25 para o outro lado, ele passa menos 25. Depois, a gente passa o quadrado, né? Pensa que quadrado ali virou raiz, mas aí a gente tem o nosso problema, né? A raiz quadrada de menos 25 teria que ser um número que multiplicado por n mesmo dá menos 25. E a gente sabe que não existe nenhum número no conjunto dos reais que multiplicado por n mesmo, ou que elevado ao quadrado, dá negativo, né? Então aqui a gente dizia que não existia, né? Não existia nos números reais. Essa era a resposta que a gente dava, né? A equação do segundo grau, então, quando ficava desse jeito, a gente dizia que não existia. Então é isso que nós vamos resolver hoje, tá? A ideia é resolver exatamente esse problema aqui da raiz. E os nossos exercícios de hoje vão ser em cima disso também. Vamos resolver alguns exercícios depois envolvendo essa situação aqui. Bom? Então vamos lá. O que os cientistas pensaram, então, para resolver esse problema, né? Então, coloquei aqui, para resolver esse problema, os matemáticos inventaram a unidade imaginária, que a gente chama, né, de I. Esse I aqui é de imaginária mesmo, né? E as raízes dos números negativos foram incluídas
aos demais números, né? Formando o conjunto dos números complexos. Então, o que a gente sabe é que a gente tinha um conjunto já que era muito grande, esse conjunto dos números reais aqui, né? Era um conjunto bem grande de números, a gente já tinha incluído aqui dentro desse conjunto, né, muitos números que não existiam em conjuntos anteriores. Então, lá no ensino fundamental, a gente começa vendo o conjunto dos números naturais, que é um conjuntinho que a gente usa só para fazer contagem, né, 0, 1, 2 e tal. Aí, desse conjunto dos naturais, a gente passava para um conjunto maior aqui, conjunto dos inteiros, né? Os números inteiros eram números positivos e negativos, então os naturais estavam aqui dentro, porque os naturais passam a ser chamados de números positivos, e aí os negativos apareciam aqui, né? Aí depois aparece o conjunto dos números racionais, para incluir também as frações, incluir também os decimais, né? Então os números racionais aqui estão negativos, né? Menos 2, menos 5 e tal, e 0, 1, 2. Então depois os racionais, né? A gente inclui também os números que não são racionais, os irracionais, né? E aí a gente tem, os irracionais são as raízes, né? Não exatas, por exemplo, a raiz de 2, o número π, e a gente tem um conjunto maior aqui, que é o conjunto dos reais, conjunto que a gente usou até hoje para resolver problemas, né? Então esse conjunto dos reais, ele já envolve todos esses números que já eram conhecidos. O que faltava? Faltavam as raízes negativas, né? Então agora, com essa ideia dos matemáticos de inventar aí essa unidade imaginária, eles puderam resolver esse problema e a gente tem agora um conjunto maior, onde as raízes negativas, por exemplo, a raiz de menos 16, raízes negativas existem também, né? Então esse é o conjunto dos complexos. Quando a gente fala então de conjunto dos números complexos, nós estamos falando do conjunto que envolve todos os números conhecidos. Então, todos que a gente já usava e mais as raízes negativas. Tá? Então, se eu perguntar, o número 1 é um número complexo? É um número complexo, porque ele está aqui dentro, então está dentro também do conjunto C aqui dos complexos. Número menos 2 é um número complexo? Também é um número complexo. A raiz de menos 5 também é? Também é, porque ela não está aqui no conjunto dos reais, mas ela está aqui nessa região dentro dos complexos. Então, todos os números que a gente trabalha, né, e que não trabalhavam, no caso das raízes negativas, todos juntos formam o conjunto dos números complexos. Tudo bem? Mas vamos discutir um pouquinho então sobre esse caso da raiz negativa, né? O que os matemáticos fizeram então? O que é essa ideia da unidade imaginária? Eles perceberam o seguinte, pessoal, que toda raiz negativa, né, que era o grande problema aí, então pensa aqui, olha, raiz de menos 16, raiz de menos 4, raiz de menos qualquer coisa aí, tá? Raiz de menos 20, e assim por diante. Que todas as raízes, na verdade, podiam ser pensadas como a raiz de um número positivo vezes a raiz de menos 1. Então, a raiz de menos 16, por exemplo, ela pode ser pensada como a raiz de 16 vezes o menos 1. Ué, se eu separar dessa forma, né, é o mesmo que escrever raiz de 16 vezes raiz de menos 1, tá? Poderia separar até a raiz aqui. Aí eu fico com um problema menor, porque eu só preciso saber, o único problema aqui é a raiz de menos 1. A raiz de 16 eu conheço, né? A raiz de 16 é 4 ou é menos 4? 4 vezes 4 é 16, e menos 4 vezes menos 4 também é 16, né? Então mais ou menos 4. Mas a raiz de menos 1 é que não tem, não existe um número que vezes ele mesmo dê menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 é mais 1, então não vai virar. Então é isso aqui que era o problema. Vejam, ó, em todas as raízes negativas, né? Então aqui nessa de baixo também. Aqui eu podia pensar que isso aqui era 4 vezes menos 1. Essa de baixo aqui, que era 20 vezes menos 1. Então todas as raízes negativas podem ser pensadas dessa forma. Então o grande problema era pensar na raiz de menos 1. Porque se a raiz de menos 1 existir, se existir um número que elevado ao quadrado dá menos 1, né? Porque resolver a raiz de menos 1 é o mesmo que pensar assim, ó, que número, né, que elevado ao quadrado
né, que número n aqui, ó, aqui elevado ao quadrado, vai dar menos 1. Né? Então parece que nenhum número elevado ao quadrado vai dar menos 1. Realmente não dava, né, até agora, mas os matemáticos eles fizeram o seguinte, eles falaram assim, ó, nós vamos inventar um número, esse número vai ser um número tão imaginário, um número que foi imaginado aí pelos matemáticos para resolver esses problemas. Vamos pensar o seguinte, ó, a raiz quadrada de menos 1, nós vamos dizer que ela é i. Tudo bem? De forma, então, que o número que é elevado ao quadrado dá menos 1, vamos apagar aqui, ó, é o i. Tá vendo? I ao quadrado é menos 1. Então, quando eles escrevem, quando eles usam essa ideia, né, que pode ser pensada assim, ou pode ser pensada assim, ó, que é a mesma coisa, né? Eles resolvem todo esse problema das raízes negativas, né? Porque agora eu consigo resolver essas situações. Veja lá, na raiz de menos 16, por exemplo, né? Ela era a raiz de 16, que é mais ou menos 4, e a raiz de menos 1, que eles chamaram de i. Ah, então é i. Então são essas as respostas possíveis, ó. Mais 4i ou menos 4i. Né? A mesma coisa aqui, ó. A raiz de menos 4 era 4 vezes menos 1, mas a raiz de 4 é mais ou menos 2, e a de menos 1 é i. Então a gente começa a extrair essa raiz de menos 1 usando i no lugar dela. Né? A gente chama de unidade imaginária esse i aqui. Tá? Essa unidade imaginária ela permite que a gente continue exercícios desse tipo aí. Então, ó, a raiz de 20, né? Mesma coisa, olha. Mesma coisa, né? A raiz de 20 ela não é exata. Se a gente fatorar o 20, ó, por 2 é 10, por 2 é 5, por 5 é 1. Isso daqui é 2 raízes de 5. Então, ó, a raiz de 20 é mais ou menos 2 raízes de 5. Tá vendo? E a raiz de menos 1 é i. Então eu tenho solução para toda raiz negativa, né? Toda raiz que a gente não conseguia fazer agora existe. Então esses números, né? Mais 4i, menos 4i, mais 2i, menos 2i, mais 2 raiz de 5i, menos 2 raiz de 5i, são números que a gente chama de complexos, né? Como os anteriores aí, de parte imaginária, né? Então esses números aqui eles estão agora aqui dentro do conjunto, tá vendo? Dos números complexos, são solução para equações. Então, nessa aula, o objetivo é a gente fazer isso, então, resolver algumas equações para a gente perceber que é possível resolver essas equações que até agora a gente não resolveu. Então, aqui eu estou deixando para você, né? Estou mostrando aqui 2 exemplos para a gente poder começar a trabalhar, tá? Então, esses 2 exemplos são bem simples, a gente já sabia resolver exercícios desse tipo, mas a gente acabava travando no finalzinho. Então agora nós vamos destravar esses exercícios aí. Olha, o primeiro, se x ao quadrado mais 25 igual a zero, então x ao quadrado é, passando 25 para lá, 25, x é raiz de 25 não, pessoal, de menos, né? 25, e aí a gente tem aquele problema. No começo dessa conversa eu falei para vocês que a gente dizia, né, que essa raiz não existia. Agora a gente continua. Olha, continuando o exercício aí. A raiz de menos 25 é a raiz de 25 vezes a raiz de menos 1, tá? Ou eu escrevo assim, ou eu separo. Posso escrever assim também, ó. Raiz de 25 vezes raiz de menos 1. Posso separar assim nos radicais. Bom, essa eu conseguia já resolver, e essa é o i. Né? A de 25 é mais ou menos 5, e a de menos 1 é i. E aí a solução fica desse jeito. Tá bom? Vou passar aqui embaixo. Ó. Então, né, raiz de 25 é mais ou menos 5, e a raiz de menos 1 é i. E aí está aqui a minha solução. Tá? Isso daqui é 5i e menos 5i. Né? 2 soluções, na verdade. Né? Olha aqui, ó. Segunda equação, eu coloquei uma equação completa aqui. Essa equação completa eu vou resolver por Bhaskara, tá? Vamos lá. Então, x, né? Eu vou fazer a continha lá, então, né? Menos b, mais ou menos, o delta, né? B quadrado menos 4ac, dividido por 2a.
fazer a continha. Lembrando que o A é esse número que aparece com x ao quadrado, né? O B, o número que está com x, e o C é o número que fica sozinho. Vamos fazer então, ó, fazendo a continha aqui embaixo, o meu x vai ser menos b é menos o menos 6, é mais 6, mais ou menos a raiz de o delta, ó, b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 36, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10, dividido por 2a, por 2 vezes o 1. Fazendo a continha aí, eu tenho 6 mais ou menos, e olha o delta, ó. Aqui dá 36, né? Olha, tenho 36 aqui, mas na multiplicação eu tenho 40. 36 menos 40 é menos 4. Então, olha o que aconteceu. Apareceu uma raiz negativa aqui. Então, até esse momento, né, essa aula, a gente não tinha solução para isso. Dizia que não existia esse delta, né, negativo, não existia solução. Na verdade, agora existe. Vamos terminar esse exercício. Então, 6 mais ou menos. Vamos pensar que a raiz de 4, de menos 4, é 4 vezes menos 1. Né? Ó, então, vamos fazer para cá. 6 mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2 ou menos 2, né? Então, mais ou menos 2. E a raiz quadrada de menos 1 é π dividido por 2. Se a gente consegue simplificar, né? Aqui eu consigo, ó. Prestar atenção porque mais e menos aqui, a gente vai ter que simplificar os dois termos por 2, tá? Não dá para simplificar um, não, um só não, tá? Se não der para simplificar, a gente deixa assim mesmo, tá? Mas aqui dá tudo por 2, então vamos fazer simplificação. A gente tem 6 por 2 é 3, mais ou menos, 2 por 2 é 1i. 1i eu nem preciso escrever, né? Só escrevo assim. E aí, essa daqui é a solução. Então, isso aqui é o mesmo que escrever assim, 3 mais i e 3 menos i. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre esse formato, né? Aqui que a gente escreve os números complexos. Às vezes, né, o número complexo só aparece um termo, por exemplo, esse 5i aqui, né? Às vezes o número complexo é formado por duas partes, olha. Tá vendo? Uma parte sem o i e uma parte com o i. E esse formato é chamado forma algébrica do número complexo e é o assunto da aula 7, da próxima aula, tá? Então, na próxima aula, a gente fala sobre esse formato do número aqui, a forma algébrica dele, que é bastante importante aí para trabalhar os próximos conteúdos, as próximas aulas, tá bom? Então, nessa aula eu fico por aqui, olha, a gente vai usar esses dois exemplos na resolução de exercícios. Uma outra coisa também que eu queria comentar rapidinho com vocês é que o nosso livro, né, o material que a gente está usando aí, não está muito legal nessa parte aqui, está meio bagunçado, tem alguns itens que ele não fala, né, tem outros que estão tudo junto nos exercícios, está muito difícil de trabalhar naquela ordem que aparece. Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu montei uma listinha de exercícios, né, separando aí por aula, então essa listinha eu vou disponibilizar para vocês aí, e vocês vão estar usando. Então, está escrito na aula 6, aula 7, aula 8. Então, eu não vou escrever aqui, mas toda vez que a gente fizer, então, a aula, né, vocês vão fazer a atividade da listinha, tá bom? Então, eu converso com vocês, né, sobre isso aí durante as nossas aulas. Bom, então, muito obrigado da atenção e até a próxima, pessoal.